Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca de Deus? Digam-nos o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar? Digam-nos como devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: Se vocês devolverem a arca de Deus a Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês a todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como o egípcio e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram crias e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nos às carroças, mas afastem delas seus bezerros, e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa de lado dos objetos de ouro que vocês estão em. Que vocês. Uma pena, não sei qual. Que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fique envergonhado. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronte de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou no campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou, ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido. Meu Deus, me perdi, calma aí. Fala, Senhor. Ora, o povo de Bet-Semes estava correndo antigo no vale. Quando viu a arca, a carroça chegou do campo de Bet-Semes, oferecendo vaca. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gat e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes. Tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo, a quem enviamos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abidade na colina e consagraram seu filho Eleazer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água
e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia os holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguindo os filisteus até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas, do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilga e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho, chamado Joel, o segundo, Abias. Seu filho mais velho chamava Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram segundo seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto aos outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que hoje governará. Samuel transmitiu todas as palavras ao Senhor, ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará seus filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra, e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, e outros como comandantes de 50. Eles fará as terras dele, fazer colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita de uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas o melhor gado, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 do rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou a ouvir Samuel, e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo isso que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Geró, bisneto de Becurate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Chegando no distrito de Jufi, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado.
Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: Se formos, o que lhe poderíamos dar? A comida de nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos que oferecer? Para oferecer? O servo lhe respondeu: Tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: Muito bem, vamos. Assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram alguns jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? E eles responderam: Sim. Ele está ali adiante. Apressaram-se e chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar, que há no monte. Assim que entrar na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Esse é o homem de quem eu falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e eu deixarei ir. Quanto às jumentas, elas já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai. Saul respondeu: Acaso não sou um homem, eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala que lhes deu lugar, de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você, e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desse momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para essa ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois desceu ao altar do monte para a cidade. Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa ao romper do dia. Quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levanta-se e eu acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia, mais um dia da Bíblia. Glória a Jesus.